E depois de uma semaninha parados, estamos de volta. Afinal, hoje tem Vascão e em dia de Vascão tem que ter preleção sobre Vasco. Hoje, às 4h30, uma horinha antes da final olímpica, com transmissão da Rede TV e TV Brasil para todo o país, menos para o Rio e Cariacica, o nosso clube de regatas Vasco da Gama, líder da competição, recebe o Sampaio Corrêa Futebol Clube, lanterna do campeonato, pela primeira rodada do retorno da Série B. Vascão que chega a essa altura da competição com 39 pontos conquistados através de 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, o que dá um aproveitamento de 68,4%. Enquanto o Sampaio Corrêa tem apenas 13 pontos conquistados através de 2 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Aproveitamento de pífios, 22,8%. A média de gols feitos deles é de 0,6 gol por partida, enquanto de gols sofridos é de 1,5 gol por jogo. Já o Vasco tem média de 1,6 gol feito e 0,9 gol sofrido por partida. Já no desempenho recente, o Vasco vem invicto. São 3 vitórias e 2 empates em 5 jogos. Aproveitamento recente de 73,3%, enquanto o Sampaio vem de uma sequência de 5 jogos sem vitórias, 2 derrotas, 3 empates e aproveitamento recente de 20%. Finalmente, se o Vasco faz até uma boa campanha em jogos em casa na competição, com 7 vitórias, 0 empate e 2 derrotas em 9 jogos, e aproveitamento de 77%, o Sampaio Corrêa é ridículo jogando fora de seus domínios. Em 9 jogos não venceu nenhum, empatou 2 e perdeu 7 jogos. Aproveitamento de apenas 7%. Inclusive, no jogo do primeiro turno, vocês lembram, né? Jogamos lá em São Luís e conquistamos nossa vitória mais expressiva na competição. 4-0, com 1 gol de Riascos e 3 gols de Nenê. E como tristeza pouca é bobagem, os maranhenses ainda vão para o jogo desfalcados do atacante Edgar, artilheiro do time no ano com 16 gols, e do lateral esquerdo Rafael Estevam, ambos contundidos. Com tanta notícia ruim, a única coisa a qual o Tubarão pode mesmo se agarrar é a seu técnico Flávio Araújo, que assumiu a equipe há apenas um jogo e pode, portanto, vir com um esquema mirabolante ou tentar motivar sua equipe a se superar para tentar um resultado surpreendente nessa partida. Já o Vasco vem sem sua dupla de zaga titular, já que Luan ainda serve a seleção e Rodrigo está suspenso com 3 cartões amarelos. Ou seja, o alerta de risco de Aslan em campo está novamente ligado. Fora isso, a torcida cruzmaltina vive a expectativa de finalmente ver Felipe Gabriel estrear com a camisa do Vasco. Será que hoje vai? Minhas impressões: os números falam por si só e o Vasco tem tudo para passar de passagem pelo Sampaio Corrêa hoje. A expectativa fica, portanto, em deslumbrar se o Jorginho aproveitou as 2 semanas de folga para descansar os jogadores mais desgastados e dar uma arrumada na equipe para que ela volte a jogar bem. Não custa nada lembrar, esse é nosso último confronto antes do embate contra o Santos pela Copa do Brasil. Não tá mais na hora de vacilar. Meu palpite para o jogo de hoje é que o Vasco ganha fácil, 3-0. Mas e você? Qual a sua expectativa para hoje? Vai assistir o Vascão ou vai ver a seleção? Será que o nosso time vai finalmente convencer? Diz aí nos comentários que, se tudo der certo, a gente volta mais tarde, logo depois do jogo, comentando o resultado. Beleza? A gente vai se falando.